Olá, como você está? Como está esse momento de ficar fechado em casa ou para outras pessoas começar a sair de casa? Algumas pessoas já estão sendo liberadas para voltar a trabalhar. Nós estamos saindo da quarentena em boa parte das atividades, em boa parte do comércio, e acabando a quarentena, muito do que se passou, se experimentou nas últimas semanas, deixa um reflexo muito forte dentro da nossa mente. Eu tenho certeza que você está pensando o seguinte: esse mês de março, abril de 2020 vai ficar guardado na minha memória. Daqui a muitos anos eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, como que foi enfrentar uma pandemia, a pandemia de Covid-19. E quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, nós lembramos da Bíblia, que aborda um pouco essa questão de sair de um tempo onde se está em quarentena, ou no caso do texto bíblico do cativeiro, e entrar num novo momento, o quanto o tempo de cativeiro ou de quarentena pode ainda estar influenciando a nossa concepção, a nossa visão. Para esse tempo de quarentena, nós somos orientados a fazer uma compra, aquilo que é necessário. Algumas pessoas compraram carrinhos e carrinhos de papel higiênico, nem sabemos o porquê disso, né? Não tinha necessidade de tudo isso, mas enfim, uma compra daquilo que era necessário. E talvez você fez aí na sua casa o que nós fizemos aqui, o que estamos ainda fazendo, né, nesse tempo de quarentena. Aproveitar ao máximo cada refeição, ter o cuidado com aquilo que está sendo comprado, com aquilo que está sendo usado, não esbanjar e também não perder nada. Era um cuidado pelo tempo de quarentena e isso é proveitoso, isso é bom, traz um valor proveitoso para a nossa vida. Agora, tem certos valores da quarentena que precisam ser avaliados. E eu quero trazer uma reflexão com você, baseada na experiência do povo de Israel, exatamente para que nós saiamos da quarentena, aproveitando sim os impactos positivos, os ensinamentos positivos desse tempo, mas sem nos deixar moldar por valores que estão relacionados a um tempo específico. A mensagem que eu transmito para vocês hoje é sobre mentalidade de quarentena. O que nós precisamos mudar dentro de nós. A base dessa mensagem está no livro de Ageu. A Bíblia mostra que o povo de Israel tinha sido levado cativo por Nabucodonosor. E esse cativeiro durou em torno de 70 anos. Esse cativeiro fez com que o povo de Israel precisasse aprender a viver cativo no meio de outro povo, de outra nação. O retorno a Jerusalém foi gradativo, o povo de Israel foi voltando aos poucos. E uma parte, inclusive, do povo de Israel que esteve no cativeiro na Babilônia, decidiu nem sequer voltar do cativeiro, decidiu ficar lá, porque eles estavam apegados à vida com riquezas e com certos prazeres na Babilônia e, consequentemente, eles decidiram não retornar. Mas para aqueles que retornaram, Deus fala uma palavra através do profeta Ageu que chama a atenção deles para algo que estava dominando as atitudes deles, a mentalidade de cativeiro.
Eles usavam uma desculpa para Deus, para não se voltarem para as coisas do reino. Ageu capítulo 1, versículo 2, diz assim: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eles tinham em Jerusalém um local de culto, local de adoração a Deus, o templo do culto e da adoração a Deus. E quando eles foram levados cativos, esse templo foi destruído. Então, quando eles retornaram a Jerusalém, eles começaram a construir suas próprias casas. E o texto fala no versículo 9 que eles se apressavam em construir as suas casas. Entretanto, o culto ao Senhor, a adoração a Deus, eles tinham deixado de lado. Não havia no coração deles uma preocupação em focar nas coisas que Deus, onde Deus seria honrado. A mentalidade de cativeiro deles foi: na hora que saímos desse lugar, vamos construir casa, que é proteção, que é abrigo para nós mesmos. E eles focaram tanto em si que eles esqueceram de enxergar coisas que eram necessárias além deles. A realidade desse povo quando voltou do cativeiro é que eles já estavam em Jerusalém, mas a cabeça deles ainda estava presa ao cativeiro. Eles estavam em Jerusalém, mas eles achavam que ainda não poderiam adorar a Deus e buscar a Deus. Veja como a mentalidade deles fez com que eles deixassem de buscar a Deus, adorar a Deus e se entregar a Ele de todo o coração. Deus confronta o povo dizendo o seguinte no versículo 4, Ageu capítulo 1, versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Versículo 6: vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Agora o versículo 9: vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Deus está falando com o seu povo sobre uma mentalidade que ainda estava tomando conta deles, querendo se proteger, se salvar, cuidar de si mesmo e só pensando em si, no seu umbigo, nas suas necessidades, deixando de honrar a Deus, deixando de buscar a Deus, deixando de dar ao Senhor a honra que era devida. Entenda que o que Deus está falando para esse povo é que era necessário eles pensarem, refletirem sobre os seus caminhos. Tanto é que no capítulo 1, versículo 5, Deus diz: considerai os vossos caminhos. Versículo 7, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus colocou o povo para pensar, para refletir. Olha só, gente, o que vocês estão fazendo está levando vocês até onde? Prestem atenção nisso. Esta reflexão tem a ver com o propósito que Deus tinha com aquele povo. O que Deus esperava deles? Olha o versículo 8, capítulo 1 diz: subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Essa palavra glorificado, a ideia dela é honrado.
Deus estava esperando que esse povo não estivesse focado em suas necessidades, mas desse sim importância para a honra, para a adoração ao seu nome. Essa era a expectativa de Deus, era o que Deus estava chamando o povo a viver, era o que Deus estava exortando o seu povo para mudar. Diante disso, a Bíblia apresenta que, a começar pelos líderes, Zorobabel, profeta Ageu e o sumo sacerdote Josué, houve um posicionamento, houve uma mudança. Veja que os líderes começaram a buscar a Deus, focar em Deus e transmitir essa palavra do Senhor. E o versículo 12 apresenta claramente como todo o povo abraçou essa ideia. E esse povo também começou a buscar ao Senhor e começou a obedecer o propósito que Deus tinha para as suas vidas. Pastor, você está contando a história de Israel, algo que eles experimentaram. Sim, essa pode ser a nossa história nos nossos dias ou daqui a algumas semanas, quando a quarentena terminar. A mentalidade de quarentena pode moldar tanto a nossa vida que nós vamos ficar focados, pensando somente em nós mesmos, em nossas necessidades, naquilo que desejamos, naquilo que gostamos, naquilo que queremos, naquilo que pensamos, no nosso projeto de vida, e esquecer Deus, o seu propósito, o seu reino, a sua vontade. Considere os caminhos que você está vivendo, como você está utilizando seu tempo agora na quarentena e como você vai utilizar depois que sair da quarentena. Essa mensagem é até mesmo uma prevenção para que durante essa mudança ou depois dessa quarentena nós possamos nos posicionar conforme Deus deseja. Lembre disso, querido. Não é hora de pensar só nas suas próprias necessidades. Não é hora de pensar somente nos seus desejos, não é hora de focar somente nos seus sonhos. Veja que é necessário levantar a cabeça, enxergar os propósitos que Deus tem para realizar em nós e através de nós. Na mentalidade de quarentena você tem um cuidado, você começa a poupar, se proteger, mas lembre, essa quarentena vai passar e na hora que ela passar, é importante que você continue se doando pelo próximo, é importante que você continue servindo as pessoas, amando as pessoas, cuidando delas, buscando a Deus, entregando o seu tempo para o propósito que Deus tem na sua vida. Talvez até mesmo na quarentena você já esteja percebendo. Reflita você mesmo. Quanto tempo você tem dedicado àquilo que Deus quer, àquilo que Deus deseja? Na mentalidade de muitos, ou na mente de muitos, está aquele pensamento: não, eu estou sofrendo, eu estou triste, está muito difícil. E quando a pessoa ela faz isso, ela começa a olhar para si, ela começa a abandonar os outros e pensar só nas suas necessidades, deixa de buscar a Deus, deixa de amar o próximo, deixa de investir no outro. Infelizmente, essa é uma mentalidade egoísta que pode tomar conta de nós, mas o Senhor nos chama a abrir mão dessa mentalidade de cativeiro, abrir mão dessa mentalidade de quarentena e olhar para fora, olhar para outras pessoas, cuidar do outro, buscar a Deus, dar a honra que é devida ao Senhor Deus. E esse povo respondeu ao Senhor, respondeu ao pedido de Deus. E diante disso eles tiveram uma intervenção divina, como uma resposta à resposta que eles deram, uma tréplica divina
para a ação do seu povo. Lá no capítulo 1, versículo 13, Deus diz para o seu povo: eu estou com vocês. E no início do versículo 14 diz: e o Senhor deu ânimo. Veja que Deus prometeu a sua presença, estar ao lado, e não só prometeu como ele fez, ele deu ânimo, ele deu graça. Veja que mesmo quando você está num tempo difícil, surge necessidade de servir ao outro, de abençoar pessoas, de servir ao reino. Muitas vezes você diz: não, mas eu preciso pensar em mim, reter para mim, guardar para mim. Mas o Senhor, Ele diz: eu estou com você, e Ele te anima, Ele te fortalece para que você não pense só nas suas necessidades, mas para que você olhe para o outro, para que você olhe à sua volta. No capítulo 2, no versículo 4 ainda, o Senhor diz: coragem, Zorobabel, coragem, sumo sacerdote Josué, coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Deus falou coragem para cada um dos líderes, Deus falou coragem para o povo, ou seja, sejam fortes, sejam destemidos, se disponham a fazer e a realizar. Quando Deus chama um homem a ser corajoso, está dizendo para esse homem ir adiante e não temer os desafios que estão diante dele. Os desafios vão ser grandes ao sair da quarentena, talvez para a sua empresa voltar a trabalhar, voltar a gerar lucro, o desafio vai ser grande. Talvez para conseguir um emprego, o desafio vai ser grande. Mas tenha coragem, caminhe, se esforce, procure, vá atrás, se dedique, seja alguém corajoso, não desanime, não se jogue no sofá, mas tenha coragem, vá adiante. A crise veio e trouxe o mal, sim, mas ela passa e ela fica para trás. Nós podemos seguir adiante e viver um novo tempo. Nós podemos seguir adiante e viver coisas extraordinárias. Acima de tudo, porque nós podemos enxergar uma intervenção de Deus. Havia um diagnóstico daquilo que nós iríamos experimentar. O diagnóstico dos especialistas era que final de março, início de abril, o Brasil ele enfrentaria o pico desta pandemia. E nós clamamos a Deus, nós buscamos ao Senhor orando e jejuando e cremos, Deus ele ouviu a nossa oração. E graças ao Senhor, esse pico não chegou. E vamos continuar orando e crendo, porque Deus ele opera de uma forma poderosa. Aquilo que está estabelecido, os números dizem, vai ser isso. Deus pode mudar. E Deus falou isso exatamente para o povo de Israel, que o que ele poderia fazer pelo seu povo era mudar aquilo que parecia certo diante dos olhos deles. Ageu capítulo 2, versículo 15, preste muita atenção nesse texto. De hoje em diante, reconsiderem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ou seja, como eram as coisas antes de vocês obedecerem e seguirem a Deus? Versículo 16. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Versículo 17. Eu destruí todo o rebanho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje,
dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. O que Deus está falando com o seu povo aqui é que ele estava mudando a sorte deles, ou seja, até então, quando eles trabalhavam por algo, eles tinham resultado pela metade do que eles estavam procurando. Até então, eles se esforçavam e não alcançavam, mas Deus disse: a partir de hoje, a sorte de vocês mudou. E o final do capítulo 2 de Ageu mostra que dentro de 3 meses Deus fez uma reviravolta no meio do povo de Israel, de tal forma que eles experimentaram provisões extraordinárias da parte de Deus. Abundância. O que eles achavam que traria para eles determinado lucro veio em porção muito maior do que eles esperavam. Sabe o que é isso? É a prosperidade de Deus chegando sobre aquele que muda a sua mentalidade. Eu creio, meus queridos, que nós precisamos aprender com o tempo de quarentena. Sim, nós precisamos aprender a cuidar, poupar, racionar. Precisamos ter todos esses cuidados. Mas nós não podemos passar o resto da nossa vida fechados, cuidando somente com as nossas necessidades, sem olhar para as coisas que Deus quer fazer através do que Ele coloca nas nossas mãos. Até mesmo o dinheiro, a provisão que nós conquistamos com o nosso trabalho. Sim, nós sustentamos nossa família, buscamos provisão para o nosso lar, mas Deus também coloca isso na nossa mão para nós abençoarmos outras pessoas, para nós contribuirmos no reino, para nós sustentarmos a igreja do Senhor, o trabalho da igreja do Senhor, aqueles que estão cuidando de outras vidas. Eu tenho visto, mesmo na quarentena, pessoas se doando. Já arrecadamos diversas cestas de alimentos para cuidar de pessoas que estão necessitadas. Várias pessoas têm contribuído como uma forma de abençoar outros. Isso é maravilhoso. E entenda, meu irmão, a importância de nós termos essa mentalidade de abençoar, semear, cuidar, investir em outras pessoas. Quando você olha para a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, Paulo ele fala sobre irmãos que enfrentavam um tempo difícil e de escassez, mas que fizeram da dificuldade do povo de Deus uma oportunidade para abundarem em generosidade. Eles tinham uma mentalidade de abençoar e isso os fez prosperar, os fez viver provisão extraordinária, sobrenatural da parte de Deus. Eu deixo aqui essa reflexão para você, querido. Qual é a mentalidade que está tomando conta da sua cabeça, da sua mente, dos seus pensamentos? Nós precisamos sim utilizar esse tempo da crise para repensar nossa administração, repensar os nossos gastos. Mas não podemos, a partir de agora, focar somente em nossas necessidades. Sempre precisamos lembrar que outros precisam, e quando nós fazemos pelo outro, nós lançamos sementes que trarão frutos extraordinários. Tira o foco de você, tira o foco das suas necessidades, olhe para fora, levante sua cabeça e enxergue. Existem pessoas
que podem ser abençoadas por você e que estão aguardando o apoio, o auxílio que você pode lhes dar. A minha oração por você, querido, é que o Espírito Santo te dê uma mentalidade do reino, uma mentalidade que se dispõe a servir o próximo.